Isso, deu uma mudada no Zoom. Então vamos lá, gente. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre visões, mas antes a gente sempre coloca um hino, né? E hoje eu coloquei o hino sobre que o título é Cuido dos Detalhes. Eu não coloquei, não coloco para vocês ouvirem, mas quem quiser ouvir depois pode ouvir. É do André e Felipe e da Isadora Pompeu. Então, eu vou ler esse hino aqui para vocês, porque eu acho que vai falar com muitas pessoas aqui. Madrugadas frias, tantas noites sem dormir. O amanhã incerto, pensas que não estou aqui. Mas do teu amanhã eu cuido. Descansa, sossega, pois eu estou aqui, presente, bem juntinho. Eu estou aqui cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Para que esse medo, para que desespero? Sou eu quem cuido de você. Eu estou cuidando de você. Deixa comigo tuas ansiedades. Eu vou saber cuidar. Eu não deixo nada na metade. Tudo vou completar. Mas do teu amanhã eu cuido. Descansa, sossega, pois eu estou aqui presente, bem juntinho. Eu estou cuidando de você. Para que esse medo, para que esse desespero? Sou eu quem cuido de você. Eu cuido dos detalhes, cuido do teu coração. Para que se preocupar? Entrega tudo a mim. Pode descansar. Cuido dos detalhes, cuido do teu coração. Para que se preocupar? Entrega tudo a mim. Então é isso, gente. Lindo esse hino, né? Ele fala sobre realmente a gente lembrar que ele está ali do nosso lado e a gente lembrar que a gente não tem que se preocupar, porque ele cuida de todos os pequenos detalhes, ele cuida da gente, ele cuida de tudo. A gente não tem que se preocupar com o nosso amanhã, a gente não tem que se preocupar com as nossas finanças, a gente não tem que se preocupar com absolutamente nada, e eu sei que a gente se preocupa. Então, a gente simplesmente tem que entregar o trono da nossa vida todos os dias para ele e confiar que ele está sim do nosso lado, né? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a ser mais íntimo dele, né? A gente tem que a criar essa intimidade diária para que a gente possa viver mais o mundo espiritual do que o mundo natural. E a gente possa começar também a ter essas visões, né? Na semana passada, a gente falou sobre sonhos, tem a gravação. A gente já mandou a gravação para algumas pessoas. Quem quiser assistir, não teve a chance de assistir, pode assistir. Mas na semana que vem a gente vai ter a segunda parte de sonhos, que a gente vai pegar sonhos e interpretar sonhos, né? Então, lembrem aí que vocês têm que pedir esses sonhos proféticos para vocês poderem sonhar esses sonhos proféticos, para Deus poder falar com vocês. Então, os sonhos e as visões são uma maneira da qual Deus ele quer se comunicar com os homens, né? Então, Deus ele quer se comunicar com a gente o tempo inteiro. E uma forma dele se comunicar com a gente são os sonhos e as visões, tá? Então, as visões, o que elas são? A qualquer momento, a Bianca e a Lu podem me interromper, tá bom? Eu vou começar a falar aqui, e aí vocês podem me interromper e também falar o que vocês quiserem falar, tá bom? Então, o que são as visões? As visões, elas são imagens mentais, tá? Que surgem na sua mente e ela pode vir ou não do Espírito Santo, tá? Ela pode vir da sua imaginação, mas ela também pode vir do Espírito Santo. E se você dar crédito e se você confiar, 99% das vezes vai vir do Espírito Santo. Se você tiver aquele relacionamento com ele e estar muito tempo conectada a ele, muitas vezes as imagens mentais que vão vir ali na tua mente
vai ser ele se comunicando com você através dessas imagens mentais. Então, muitas vezes, essas imagens, elas podem ser simbólicas, tá? Como assim? Pode vir uma imagem que representa alguma coisa, não necessariamente representa, pode vir um elefante na tua cabeça. Então, o que representa aquele elefante para você? Então, você vai ter que interpretar, tá? O Espírito Santo pode estar tentando falar com você através daquela imagem. Ou pode vir realmente uma imagem, pode vir um filme diante ali dos teus olhos, tá? Essa imagem, ela pode vir na tua mente, tá? Ela pode vir nos teus olhos espirituais, ela pode vir com seus olhos abertos ou fechados, ok? Mas tem gente também que pode ter uma visão aberta. Você está com o olho aberto e você tem como se estivesse, do mesmo jeito que vocês estão me vendo aqui materializada, vocês também podem ter uma visão aberta, como se algo estivesse materializado. Isso é uma coisa mais, não que seja mais difícil, mas não é tão simples de acontecer, né? Mas as pessoas também podem ter esse tipo de experiência, tá? A Flávia, por exemplo, foi na semana passada, ela contou o testemunho dela e ela contou que ela teve uma visão aberta e foi nessa visão aberta que ela começou a acreditar no mundo espiritual, porque ela era muito cética. E muitas pessoas, muitos muçulmanos estão se convertendo a Cristo porque eles estão tendo visões abertas. Jesus está visitando o quarto deles à noite, durante o dia, porque eles estão fazendo perguntas e eles estão sentindo ali a presença de Jesus entrar no quarto deles, eles estão conhecendo Jesus, e assim, são países onde o cristianismo é completamente proibido, onde se você for cristão, você pode ser morto, onde Jesus não é aceito, o cristianismo não é aceito, e essas pessoas têm outra religião, são muçulmanos, e eles simplesmente têm uma visão aberta com Jesus e eles acabam acreditando naquilo, eles acabam começando, se convertendo a Jesus, ao cristianismo, por conta dessa visão aberta, né? Então, você, exatamente agora, qual que é a forma mais fácil de você ter visões? Você ter essas visões na sua mente através do Espírito Santo. Mas se você trabalhar nessa sua conexão espiritual, sim, é possível você ter essas visões abertas. Bianca e Luciana, vocês já tiveram visões abertas? Me falem sobre as suas visões que vocês já tiveram, a visão na mente, as visões que vocês já tiveram, se vocês quiserem falar um pouquinho. Eu tenho mais visões assim na mente, principalmente quando eu vou entregar uma palavra profética para uma pessoa, o Espírito Santo fala mais comigo através de imagens. Não é que eu consigo, assim, eu só entrego a palavra profética assim, né? Às vezes eu tô com a pessoa e ele vai me falando coisas e eu vou falando. Então, às vezes, no que eu vou falando com a pessoa, assim, vou falando quanto ela é querida, quanto ela é amada, eu percebo que vem palavras que não são de mim mesmo. Então, eu percebo que ali foi o Espírito Santo me conduzindo. Mas, na maioria das vezes, ele me entrega através de visões, imagens proféticas. Então, eu fecho os meus olhos e eu consigo ver. Já aconteceu de eu estar com os olhos abertos e eu ter uma certa imagem, mas não aquela imagem, né, aquela visão aberta, muito pela descrição das pessoas, é uma coisa assim um pouco mais simples, mas não é tão comum. Eu, com os olhos abertos, ter uma percepção assim, sabe, uma visão. É mais com os olhos fechados. Uhum, uhum. Sim. Com os olhos na mente, né? Lu, você quer falar alguma coisa? Eu já tive várias experiências
Uma delas, toda vez que eu conto, todo mundo fica assustado, então eu não sei se eu devo falar. Pode falar, por isso que eu te chamei, porque você é uma pessoa que pode falar sobre visões, porque você é uma pessoa que teve muita experiência com visões. Quando eu me converti, eu não sabia orar, né? Então eu tive um encontro com Deus no meu quarto. Eu não sei, né? As meninas não sabem, né? De como eu me converti. Eu estava passando num processo de separação e estava muito doente. E aí eu comecei a aplicar o princípio do perdão e aí eu fiz uma lista na minha cabeça e cheguei a Deus. Eu senti que eu estava com raiva de Deus. E aí eu entrei no meu quarto e falei, comecei a xingar Deus, né? Um dia, né? Eu estava com tanta raiva, acontecendo um monte de coisa e tal. E aí, esse dia, eu tive um encontro com Deus no meu quarto e eu fui curada instantaneamente e tal. E Deus falou comigo em voz audível. Desde aquele dia em diante, eu creio que eu recebi o Espírito Santo lá. E eu só tinha visões. Então, assim, era, era muito normal. Por exemplo, eu estava passando um processo de perdão com os meus ex-maridos, né? Eu fui casada 2 vezes, um eu fiquei 8 anos e outro eu fiquei 6. E naquele momento, naquela época, eu estava passando pelo segundo, né, a segunda separação, e, e quando eu orava, eu conseguia ir no mundo espiritual, e aí eu via ele, entendeu? Onde ele estava, como que ele estava. Às vezes eu orava. Gente, Cortou. para mim tá falhando um pouco, Lu. Fala de novo, Lu. Tá mudo, Lu? Será que não é o fone dela? Não, eu acho que talvez seja a É. internet mesmo. Melhorou? A sua voz sim, o vídeo não. Talvez seja melhor você falar sem o vídeo. Tira o vídeo e só fala. Ou então, tenta sair e entrar novamente, Lu. Lu, tenta sair e entrar novamente. E aí eu vou continuando aqui, aí depois, quando você entrar novamente, Travou, você volta a falar. Ela travou. travou. Então, vamos continuando aqui. O que acontece é que Deus, né, nessas questões de experiências espirituais, ele vai te levar tão longe, tão rápido quanto você quiser ir. Então, o tamanho que vai ser a sua dedicação e quão rápido você quiser ir e o tempo que você vai se dedicar, é isso que é esse nível de experiência que você vai ter. Então, por exemplo, né? A Karina me mandou mensagem e falou que você teve uma experiência, que você viu alguma coisa, né? Mas por quê, Karina? Você está se dedicando muito a esse mundo espiritual, né? Você está lendo a palavra, você está fazendo alguma coisa e você está sentindo diferença que muita coisa está acontecendo na sua vida, né? Então, esse nível de dedicação é isso que você vai experimentando, entendeu? Quanto mais você vai se dedicando, mais você vai experimentando, né? Karina, o que você viu? Você falou que você mandou uma mensagem para mim e você falou que você viu algo. Sim, na verdade, assim, de ver com os olhos mesmo, olhos abertos. Eu vi uma vez,
Jesus no meu quarto. Na verdade, eu vi só os pés dele. Uau, que lindo. Só os pés, né? Ele estava descalço, né? E aquela túnica, uma túnica bem comprida. E eu não, foi tão impactante para mim que eu estava exatamente nessa cadeira aqui que eu estou agora, só que eu estava assim, ó. Eu estava assim, olhando para baixo, rezando, né? Com a mão, assim, sabe quando você abaixa a cabeça e fica com as mãos unidas, né? Uhum. E eu estava tão concentrada, estava tão assim, meio perturbada, triste e tal. Aí eu dei um suspiro, assim, na hora que eu abri os olhos, mesmo com a cabeça baixa, eu olhei, eu vi os pés e eu, sabe quando você paralisa, você não consegue levantar a cabeça? Eu fiquei paralisada. E Aí, naquele momento você sabia o que era ou só foi depois que você foi entender? só depois, eu falei assim, não é possível. Na verdade, eu entendi que era ele, só que eu não quis acreditar que era. Engraçado, né? Uma loucura isso. Eu falei, Uhum. não, imagina, Jesus veio. Jesus, você tá aqui, tipo, conversando com E ele. você sabe o que que é, né? Ele apareceu aí para falar que ele está do seu lado, que ele está cuidando de você, E né? aí, esses dias eu mandei uma mensagem para você falando que eu vi um banho de cachoeira, não foi isso que eu escrevi? Isso. Um banho de cachoeira, uma luz. Ah, é, que eu estava fazendo uma oração ali ali naquele cantinho, ó, vou mostrar para vocês, acho que dá para ver. Naquele sofazinho ali, deixa eu acender a luz. Tem um altar aqui, tá vendo? Ó, dá para ver? Aham. E estava sentada ali no altar, né? Aí eu peguei para fazer na oração, de repente eu senti uma cachoeira, essa que era larga, sabe? Tipo, entrar aqui no meu coronário, tipo aquele banho de cachoeira forte, assim, ó, todo branca, era uma luz branca, assim, né? E eu, na verdade, eu vi com os olhos fechados, né? Eu tava com o olho bem Uhum. fechado. Só que aí, na hora que essa água entrou de luz, era uma cachoeira de luz. Ela entrou, mas eu arrepiei da cabeça. Sabe quando você se vai arrepiando, que você vai até fazendo assim, a coluna inteira? Você fala, nossa senhora! Olha, tô até sentindo agora de novo. E vai, os seus pelos vão subindo tudo, a sua espinha, ela fica toda eletrizada, e aí você sente descer pelas pernas e vai lá pro chão. Foi isso que eu senti. Uhum. Ah, e aí? Tá vendo? É maravilhoso, né? Maravilhoso começar a ter essas experiências sobrenaturais. E olha o que que a Bíblia diz sobre visões. Na semana passada eu li para vocês Daniel 7:1 e com sonhos. E agora eu vou ler novamente porque olha o que ele fala de visões. No primeiro ano, Daniel 7:1. No primeiro ano de Belzazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça, quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Então, olha isso. Teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça. Olha isso. Visões da sua cabeça. Então, a Bíblia mesmo fala que visões podem ser da sua cabeça. Não necessariamente visões precisam ser só dos seus olhos. As visões podem ser da sua cabeça. E essas visões da sua cabeça podem ser enviadas pelo Espírito Santo, podem ser comunicações de Deus com você, porque Daniel teve essas visões da sua cabeça e elas foram profecias do que aconteceria no futuro do mundo. Então, quando você tiver aí visões da sua cabeça, você também pode estar tendo profecias, você também pode estar tendo
palavras de conhecimento, você pode estar tendo palavras de Deus para outra pessoa, palavras de Deus para você mesmo, palavras de Deus para alguém ou para você mesmo ou até para o mundo, entendeu? Então, aqui a Bíblia mesmo diz que visões não são só com os olhos, visões são com a mente, certo? Aí a gente tem Atos 16, do 9 ao 11. Vou fazer uma A gente pergunta. tem, naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Ou seja, naquela noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava. Aqui ele não falou como ele teve uma visão, ele só falou como que foi à noite. Ele não falou se foi uma visão aberta, se foi uma visão na mente, se foi... Ele não falou como foi uma visão, mas o que ele está falando aqui? Que por conta da visão, eles entenderam que Deus queria que eles partissem para fazer a obra, para anunciar as boas novas, que Cristo era o Salvador, né? Ou seja, essas visões que você tem na sua mente, essas visões que você pode ter, visões abertas, elas servem para te instruir do que você fazer, para você dar instrução para as outras pessoas, ou para instruir a sua vida também, certo? Então, é uma forma também de você se relacionar com Deus, certo? Então, se você tiver perguntas para ele, feche os olhos e deixa o Espírito Santo te guiar no que ele quer te responder. Faça perguntas para eles, para ele, para o Espírito Santo, e deixa as visões virem. As visões vão vir na sua mente. Faça as perguntas, pergunte: Espírito Santo, quais são os meus próximos passos? Eu não sei o que eu tenho que fazer. Espírito Santo, eu estou em dúvida, eu não sei como eu tenho que agir. Espírito Santo, o que eu devo fazer? E aí, feche os seus olhos aí e deixa as imagens virem na sua mente. O Espírito Santo vai te responder através de imagens. Essa é uma forma do Espírito Santo se relacionar com você. É uma forma dele falar com você. E isso também é uma forma até mesmo de oração. É uma forma de, ao invés de você simplesmente falar nas suas orações, fecha o olho e deixa as imagens virem, deixa ele trazer o que ele quer falar para você através de imagens. Se você não consegue ouvir, tem pessoas que têm mais facilidade em ouvir, né? Ele ouve o Espírito Santo mais fácil, mas tem pessoas que têm mais dificuldade. Então, se você tem dificuldade em ouvir, feche o olho e ouça e veja o que o Espírito Santo quer falar com você através dessas imagens na sua mente. Feche os olhos e simplesmente espera que ele vai começar a falar com você. Ele quer falar com você. Se você esperar um pouquinho, ele vai falar com você. Se o problema é que na maioria das vezes a gente tá assim sedento, a gente tá assim nervoso, a gente tá com muitas coisas na nossa cabeça e a gente não consegue entrar na sintonia do céu. A gente não consegue entrar na sintonia espiritual. A gente precisa se acalmar, a gente precisa fazer uma respiração ali para acalmar o nosso coração, para nos acalmar, porque senão a gente não consegue entrar na sintonia ali para ouvir, entendeu? A gente nunca vai ouvir. Ele nunca vai responder a gente não é que ele não vai responder a gente não vai conseguir ouvir, porque a gente não vai estar naquela sintonia, certo? Olha lá outra parte da Bíblia, Joel 2:28. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão.
os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Ou seja, não é para grandes líderes, pastores ou blá, 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 só terem visões. Não, qualquer um poderá ter sonhos, visões, profetizar, qualquer um. Então, essa é uma ótima forma para nós nos relacionarmos com Deus, através dessas visões, ok? Honra. Princípio de honra. Cada visão, cada primeira pequena visão que você tiver, sim, honre, vem do Espírito Santo. E conforme você for tendo visões, agradeça o Espírito Santo e vai honrando cada vez mais. E você, cada vez mais, você vai recebendo cada vez mais. Tá bom? Lu e Bianca, vocês querem falar mais alguma coisa? Deixa a Lu contar, que ela começou e não conseguiu terminar. Essa eu não conseguiu terminar. Fala, Lu. Eu bati sem querer aqui o negócio da internet, por isso que caiu, gente, desculpa. Eu até despluguei aqui, porque eu tinha colocado para carregar meu celular junto, sabe? E aí não deu certo. Então, gente, como eu estava falando, né? Para mim era uma coisa normal, assim, natural, né? Então, tipo, como eu não sabia orar, então eu enxergava tudo aquilo na minha mente, né? Como que você falou, né? É como que se fosse na minha imaginação, é assim, é que eu acho que tem que ser, eu não sei se é assim, é que quando é a gente que produz, né? É como imagina que você está imaginando, né? Uma coisa estranha falar assim, né? Ficou redundante, mas é exatamente igual à sua imaginação. Você está imaginando você numa praia maravilhosa. As imagens que surgem são assim, só que você não projeta, você não é você que dá, entendeu? Vamos supor, eu estou aqui imaginando que eu estou numa praia. Só que quando é o Espírito Santo que dá, ou, né, tipo, outra interferência ou alguma coisa assim, vem alguma coisa que você não está pensando. Então, por exemplo, Isso que eu ia te falar, quando. ô, Lu, só para complementar o que você está falando. Acho que de início somos nós que começamos. Vem da Exato, nossa cabeça mesmo. Só que aí, se você vai deixando aquilo ali fluir, depois você exato, percebe que não foi você que pensou, tá vindo, tá simplesmente exato, fluindo. exato. Porque assim, ó, a nossa imaginação, o mundo espiritual, ele é um só. E a nossa imaginação foi criada por Deus. A nossa imaginação nada mais é que é uma projeção que a gente faz. Então, quando a gente abre essa projeção, o Espírito Santo ele consegue te conduzir, entendeu? Através dela. Então, uma vez eu recebi, logo há uns 3 anos atrás, eu recebi uma profecia assim. Foi uma coisa super simples. Nossa, Luciana, uma pessoa falou para mim, eu vejo você dançando com Jesus, com seus anjos, né? Eu achei tão bonito aquilo, mas só foi aquilo que a pessoa falou e foi embora. E eu fiquei com aquilo na cabeça várias semanas e teve um dia que uma noite, eu perdi o sono. E aí eu falei assim, ai, quer saber? Eu lembrei dessa profecia e eu falei assim, eu vou dançar com Jesus e os meus anjos, porque eu não tô aguentando mais ficar na cama, né? Sabe aquela situação que você fica de um lado para o outro e você não consegue dormir? Aí eu coloquei um fone de ouvido para não acordar ninguém, eu estava na casa da minha mãe, e aí eu comecei a colocar uns louvores lá e comecei a dançar lá no meio do quarto, sozinha, igual uma louca. E eu, mentalmente, eu fiquei, cada um tem um Jesus, né, que idealiza, que imagina. Então eu fiquei, inicialmente, eu tenho certeza que fui eu que projetei aquilo. Eu fiquei imaginando eu dançando com Jesus. Só que, gente, foi uma coisa incrível. De repente, eu senti assim o meu corpo em outra dimensão. Não sei nem explicar. É assim, tipo, questão de minutos, eu senti que eu realmente estava em outro lugar.
E eu fui levada a um lugar que tinha um tapete vermelho e eu via um altar. E eu ficava assim na frente desse tapete vermelho, ele tinha um salão, assim, um espaço grande, e estava lotado de anjo, e Jesus estava dançando comigo. Só que era um outro Jesus, não aquele que eu tinha projetado. Eu sabia que era Jesus, mas não era o Jesus que eu estava projetando, entendeu? E eu sentia assim, sabe, até o Espírito Santo lá, eu sentia, sabe, tudo aquilo, sabe, que eu estava, de repente veio na minha playlist hinos que eu nunca ouvi na minha vida, porque eu começava a falar assim, eu começava a conversar com eles, né? Ah, e qual que é a música que a gente vai dançar? Aí ele falava assim, tem que ser ele falou assim: que música que você quer? Aí eu falei assim: que fale sobre o seu amor. Gente, eu não sei de onde surgiu uns hinos assim que eu nunca ouvi que falava sobre a cruz. Nunca ouvi na minha vida assim. Aparecia e eu ficava dançando lá, eu não sei por quanto tempo eu fiquei, mas eu tenho certeza que eu fui para o céu. Não era uma coisa que eu estava imaginando, entendeu? Eu queria trazer essas diferenças entre a nossa imaginação, que é exatamente igual à projeção, né? Que a gente tem as visões, é a mesma, o caminho é um só, não existe outro. O caminho da imaginação é o mesmo que a gente tem as visões. E aí a visão, ela vem assim, sabe, para você, e aí você só se deixa É. ser conduzida, né? E na Assim, verdade, tipo, assim, o começo gera uma dúvida, né? Só que aí, gera, com quando você certeza. vai lá e você vai lá com ousadia e você vai lá, abre a boca e fala para a pessoa que Deus mandou você te dizer isso, isso e isso, porque você teve uma visão e foi essa e essa e essa visão, e a pessoa falou. Eu pedi isso, eu perguntei isso e isso para Deus. Você fala assim, oh, meu Deus, então era Deus mesmo. Então, assim, aí você É começa a verdade. entender que, uau, isso funciona, isso é de verdade. E é muito incrível, porque você está vendo que não é seu, é ele mesmo usando a sua imaginação para falar com você, entendeu? Exato, É uma coisa exatamente, linda. Uhum, é lindo. exatamente. E assim, pode falar, Bianca. Não, eu só ia comentar assim, que é a primeira vez que eu tive assim, uma visão mais clara, que eu digo também foi meu primeiro acesso, assim, né, que realmente, como a Lu falou, me deparei que estava em um lugar diferente, estava no céu, foi bem intencional, assim, eu estava desesperada porque eu estava ouvindo todo mundo falar que estava tendo experiências e eu não. Eu falei, Senhor, isso vai acabar porque chega, eu não aguento mais, todo mundo fala, eu quero também ter a minha, eu quero ter. E aí eu lembro que foi num domingo, e aí eu deitei na cama e comecei a fazer aquela respiração que a gente aprendeu, né, de acalmar o coração. E aí, de repente, eu me vi assim, cercada de pessoas, e aí me perguntaram assim, com quem você quer falar? Eu falei, eu quero falar com o rei Davi. Aí eu não lembro o que que ele falou, não consegui lembrar. E aí depois que ele falou comigo, eu falei assim, Jesus, eu quero pintar, mas de uma forma assim muito ousada. Até hoje eu fico assim, gente, como é que eu fui ousada? E aí ele me levou para uma espécie de galpão, e ele me mostrou uma parede enorme, assim, ele me mostrou vários materiais, todo tipo de tinta, de pincel, num carrinho. Sabe aqueles carrinhos meio compartimentados, assim? E aí falou, ó, tá aí a parede, tá aí o material, pinte. Aí eu comecei a pintar, e eu pintei ele, né? Eu fiz uma pintura de Jesus no trono, com várias borboletas indo ao encontro dele, saindo do coração dele um rio. E quando eu terminava de pintar, e aí até aquele momento eu estava achando que era a minha imaginação, mas quando a pintura ganhou vida, o rio começou a jorrar, as borboletas começaram a voar, eu me dei conta, nossa, eu não pensei nisso, não. Uhum. E aí foi ganhando mais vida. E aí Jesus falou assim para mim, vamos pintar outra parede? E eu tô super empolgado, vamos. E aí a gente começou só a pintar faixas de cores, né? Como se fosse um arco-íris. E essas faixas de cores começavam a ganhar vida também. E eu tava ali super empolgada. Aí, de repente, eu ouvi um barulhão assim no criado mudo que eu tenho, né, do lado da cama.
como se alguém tivesse batido com toda a força. E eu dei um pulo da cama. Quando eu olhei, não tinha ninguém. Eu tava só olhando no quarto, não tinha ninguém, meu quarto tava fechado. Eu falei, gente, que isso? Eu tenho certeza que foi um anjo que me chamou a atenção, porque eu tinha um compromisso. Quando eu olhei o relógio, estava em cima da hora. Eu tinha que realmente botar a roupa e sair. Então, foi a primeira experiência mais impactante. Só que eu não tinha me dado conta. Eu achei que foi um sonho, foi alguma coisa. Depois, conversando com uma amiga minha, ela falou: Não, Bianca, você foi uma visão. Você teve uma visão e você acessou o céu. Então, eu ainda precisei de ajuda para cair na real, Sim, sim. que eu tinha tido aquela experiência. Sim, é maravilhoso. E o porquê, né? Aqui, as visões, por que que a gente tem essas visões, né? Elas podem ajudar a gente a estimular a gente a pensar sobre Deus, elas ajudam a gente a ter mais intimidade com Deus, né? Então, a ter um relacionamento mais profundo com Ele, né? Porque uma coisa, gente, é a gente orar pedindo, pedindo, pedindo. Poxa, você imagina se eu sou sua amiga, Karina, e eu só ligo para você para te pedir coisa? Poxa, você não ia se sentir ofendida se toda vez, Karina, eu preciso disso, Karina, eu não fosse uma vez falar, Karina, eu tô com saudade de você, Karina, como que você tá? Karina, entendeu? Toda vez para te pedir dinheiro, te pedir uma coisa, te pedir outra, entendeu? Então, essas orações de pedir, 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 pelo amor de Deus, a gente quer ter um relacionamento profundo com ele, né? Então, visões também servem para isso, para a gente acessar o sobrenatural e a gente ter um relacionamento mais profundo. E também para encorajar, né? Eu lembro um momento assim, momentos muito difíceis na minha vida, que eu estava passando por momentos difíceis, momentos assim de aflição, em que, assim, de ansiedade, que eu falava assim, meu Deus, eu tô me sentindo muito mal, o que que eu faço? Eu falava assim, ok, me dá meia hora do trabalho ali, eu deitava na minha cama, eu fazia a minha respiração, acalmava o meu coração, e aí eu falava para o Espírito Santo, fala comigo. E aí ele começava a falar comigo através das visões. E ele começava a falar comigo coisas a respeito de outras pessoas, coisas que eu não saberia sozinha. Coisas que a respeito de... Ele me mostrava até no mundo espiritual o que as outras pessoas estavam fazendo, sabe? O que as outras pessoas estavam... como que elas estavam se comportando, o porquê que elas estavam agindo daquela forma comigo, sabe? Porque eu estava me sentindo muito triste por conta por conta da forma como outras pessoas estavam me tratando. E eu, com esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo, ele me falava, sabe? Olha, essa pessoa está fazendo isso com você por isso, isso e isso. E aí ele me tirava, sabe? Me levava em outros lugares, me mostrava o que a pessoa estava fazendo, me mostrava o coração dessa pessoa, me mostrava o porquê que aquela pessoa estava pensando daquele jeito, me mostrava a infância dessa pessoa, o porquê que aquela pessoa era daquele jeito, e aquilo me trazia um alívio para minha alma. Então, essas visões te encorajam, essas visões te trazem alívio, certo? E essas visões, elas podem, né, virem de várias maneiras, né? A gente falou que elas podem vir na nossa mente, né? Elas podem vir também como um desenho, como uma interpretação simbólica, que daí o Espírito Santo vai falar com você conforme você entenda, e aí você tem que interpretar. Por exemplo, teve uma vez que eu vi um elefante solitário, e aí eu precisava dar uma palavra profética para uma outra pessoa. Então, assim, aquele elefante foi a representação de algo para mim, entendeu? Então, eu tive que meio que transmitir o que aquele elefante representava para mim, porque o Espírito Santo mostrou para mim a imagem daquele elefante,
mas a imagem que eu tinha que passar ali para aquele rapaz, o que que aquele elefante representava para mim, para aquele rapaz. Lu ou Bianca, vocês já tiveram, eu sei que vocês já tiveram alguma representação figurativa, vocês podem dar algum exemplo? Para a Lu, eu não sei se a Lu vai lembrar, acho que foi na primeira vez que eu aprendi a profetizar lá na IPS, eu falei que eu tinha visto uma baleia para a Lu. Lembra, Lu? Ah, é verdade, eu lembro. Aí eu, nossa, uma baleia. Aí você ainda falou mais coisas que eu estava pescando, né, também. Era bastante Teve coisa. várias Você estava pescando no coisas. oceano, baleia fica no oceano, Você falou que era um mergulho E eu já estou no profundo oceano, né? não no aquário. no Não, eu já espírito. saí do aquário, já estou no oceano. Nossa, é verdade, eu não lembrava mesmo, é verdade. É que E eu elas lembro não de estão sabendo, pesquisar, né, né? o significado da baleia, né? Era o quê? Era um mergulho profundo no espírito, alguma coisa assim, o oceano do espírito. Deixa eu lembrar aqui o que que era. Peraí que eu vou dar uma Sim, olhada aqui. tá. Eu lembro que era Mas isso, eu tava de olhos fechados, e aí eu fui falando, ó, tô vendo isso, tô vendo isso, tô vendo, tipo, fui bem aqui bombardeando a lua. sim. E Aí eu não sabia o que que era baleia. Aí eu fui olhar lá o que que era baleia. Mas era bem legal, assim, sim, porque sim. eu nunca, nenhuma pessoa virou para mim e falou assim, ó, estou vendo, né, uma baleia. E aí, E eu tava super É, nervosa. e foi lindo, né? Assim, quer Vou ver? fazer uma pergunta. Por Eu lembro que exemplo, eu fiquei bem nervosa. pode falar, Karina. tirar uma dúvida. Quando a pessoa, por exemplo, por exemplo, eu estava fazendo uma oração, aí eu tive a visão da cachoeira entrando na minha cabeça, era branca, larga, que eu falei, forte, branco igual no papel, né? E só que aí eu senti também no corpo. E aí, quando é assim? Gente, Você, eu não ouvi, eu não sei se foi a Karina que falhou ou o meu que falhou. ela falou que, assim, quando você vê, ela viu a cachoeira, ela viu, por exemplo, que ela era extremamente branca, né, tipo alva, acho que ela quis dizer, né, como uma cor da neve, e ela não só viu como ela sentiu a cachoeira caindo sobre o corpo dela. Ela tá perguntando o que que isso quer dizer. É, pode falar? Pode falar, Lu, pode falar. A água representa o Espírito Santo. E quando é assim, é uma limpeza, é uma purificação do seu espírito, entendeu? Eu interpreto dessa forma, mas sempre quando a gente fala de água, a gente é a representação do poder do Espírito Santo, entendeu? É nós imersos nessa água. É o que vocês têm alguma interpretação diferente? Não, eu também Não, acho entendo que a água como te lavando, né? Te purificando. água Exato. e água purificação, e aí veio água, luz, e você sentindo no corpo, É muito forte. Nossa. com certeza, com certeza. Gente, vocês não vão acreditar. Sabe o que que baleia é? Ah, Eu peguei daquele material em inglês, amiga. Uhum, Algo enorme em tamanho, um veículo usado pelo Senhor para trazer as pessoas de volta à sua vontade e propósito. Literalmente um peixe grande, uma nação perversa rumo à ruína. Estava uhum, escrito. É tipo, tem o lado positivo e o lado negativo, né? uhum, Mas eu entendo que é o lado positivo, então que é esse daí. Um veículo usado pelo Senhor para trazer as pessoas de volta à sua vontade e propósito. uhum. Muito Amém. bom. Mas ela tinha Volta. falado de pescar também, né? Pescar também representa isso, né? Uhum, Você levar as pessoas para Cristo, né? Você conduzir as pessoas, né? Para Cristo, para salvação, né?
Uhum, Eu lembro que tinha mais coisa naquele dia lá. E tudo foi. E é engraçado que eu tive uma profecia exatamente com o oceano, com o mar, essas coisas, que foi muito significativo para mim. Eu tomei uma decisão, eu tive uma profecia que eu estava num aquário e que nesse aquário eu servi de comida para as pessoas, eu consegui Ô, servir. Lu, tá gravando, tá? Ah, tá Tudo bom, bem? Não, não, só porque ele fica gravado e a gente posta para depois quem quiser assistir. tá bom. E aí, o Espírito Santo sempre fala em linguagens, né? Assim, que a gente começa faz analogias, né, com o oceano, né? Então ele falou que eu estava num aquário e que eu servia as pessoas naquele aquário, só que ele estava do lado de fora do oceano me esperando, né? Eu saí do aquário, assim. E eu falei assim, uau, gente. E ele fala sempre comigo assim, sabe? Dá seu passo. Com analogias ao oceano, assim, sabe? Sim, E muito aí, em legal. cima disso, eu tomei algumas decisões, sabe? Eu tomei algumas iniciativas que foram significativas, sabe? Para o que eu estou vivendo agora. Sim, e assim, quando a pessoa provavelmente teve imagens e ela viu o aquário, ela viu o Ela viu o oceano, aquário, e ela exato, interpretou isso e falou isso para você. Então, foram imagens mentais que vieram na cabeça dela e essa pessoa veio falar para você. E olha como é importante a gente falar isso, a gente falar para outra pessoa, porque essa pessoa não sabia o que a Luciana estava perguntando para Deus, estava passando exato, com Deus. Só que essa exato, pessoa foi lá, falou para a Luciana simplesmente tomou algumas decisões com base nessa profecia que ela recebeu. Então, é muito poderoso o que você pode falar quando você pode ser usado para falar algo para alguém. Mas é muito importante quando você recebe uma visão, tanto para você quanto para outra pessoa, ou quando você recebe a visão de outra pessoa também, uma profecia de outra pessoa, que você faça um teste, tá? Tanto dos seus sonhos quanto das suas visões. Então, não presuma que tudo vem de Deus. Então, pergunte ao Espírito Santo o que você quis dizer com isso. Isso realmente veio de ti? O que você quis dizer com isso? Faça uma prova disso. Pergunte se aquilo realmente veio dele, se ele não pode te dar uma outra prova daquilo, se ele não pode te dar uma outra palavra, entendeu? É uma Porque é muito importante, né? A Luciana mesmo, eu aposto que ela, pessoa madura espiritualmente, ela teve várias provas em relação a isso, porque pode tomar uma decisão na nossa vida com base em uma palavra. A gente tem que ter sabedoria espiritual para a gente tomar as nossas decisões, né? É muito perigoso a gente viver à base de profecia, também tomar decisões só por palavras proféticas. Isso é extremamente perigoso. A gente tem que sempre pedir ao com Senhor certeza, saber se aquela palavra realmente procede dele, né? Senhor, na hora que você recebe, você tem que ver se testifica, né? Faz sentido para exato. você, faz sentido. E aí, mesmo Olha, assim, Senhor, isso daí realmente veio de ti? É isso mesmo? Confirmar. E assim, uma coisa que eu estou aprendendo na minha caminhada em relação a isso é o seguinte: quando é do Espírito, é acompanhado de testificação. Pessoas que às vezes você nem conhece, assim, ou então tem pessoas da sua vida que, né, ou seja, que são amigos, colegas, enfim, que não sabe de nada que você está passando, absolutamente nada, vem e fala alguma coisa, que testifica, bate certinho com aquilo que você recebeu. Né? São testificações do Espírito. Agora, se você Exato. não receber essas E testificações, vem mais de uma, né? Acontece, vem mais de uma, exatamente. Exatamente. sim, desculpa.
Nesse ponto, né, dessa daí, foi um conjunto mesmo, exatamente isso. Então, tipo, não foi somente essa isolada, né? Essa foi uma que eu assim, nossa, né? Depois dessa, então, o que fazer, né? E aí eu comecei a tomar algumas ações, só que mesmo assim eu ainda fiquei questionando. E aí eu tive outras, entendeu? Depois confirmando, né? Que a confirmação dessa daí, eu estava ainda me sentindo ainda meio como se não tivesse ainda certeza, entendeu? E aí teve uma pessoa que falou assim: olha, eu estou vendo Deus com dois olhos bem grandes em cima de você. Então era uma visão, era uma analogia, mas era uma visão que ela estava tendo. Eu estou vendo que Deus está com dois olhos bem grandes assim em você, e esses olhos como se ele estivesse cuidando de você a cada detalhe, e ele está falando para você fazer. Então, assim, tipo, eu com essa profecia, eu ainda fiquei em dúvida, entendeu? E aí, Deus vendo eu ainda em dúvida, ele ainda mandou outras pessoas ainda confirmar essa. Então, tipo, não foi uma coisa assim aleatória. Eu já estava conversando com Deus, Deus já tinha testificado no meu coração. Só que assim, ó, uma outra coisa que acontece com a gente nessa caminhada entre a gente conversar com Deus e ter as nossas visões e as visões do Espírito Santo. A gente fica muito indecisa. Vem uma certeza, mas aí a gente, com a nossa, os nossos pensamentos, a gente começa a colocar em dúvida essa certeza. Então, vamos supor, nossa, Deus falou isso, que máximo. Mas daqui meia hora você está duvidando que Deus falou aquilo para você. Então você fica anulando o que Deus está falando. E isso, infelizmente, é natural todo mundo sentir. Deveria Uhum. ser ao contrário, né? Deveria a Essas gente ter mais dúvidas, né? fé, essas dúvidas. Então, assim, na hora que você sente, na hora que você recebe tanto você com Deus ou uma profecia que vem de fora com Deus, vai testificar no seu coração que está certo, que é aquilo que você tem que fazer. Só que você começa depois, quando você está lá no seu eu sozinha, né, entre aspas, no seu, né, tipo, eu tenho que tomar uma ação, ou não tenho que tomar uma ação, ou, né, no seu, depois, né, o pós-momento, esse pós-momento você começa a entrar dúvidas, você começa a racionalizar aquilo. E aí, o que que você faz com aquela racionalização? Você anula o que Deus acabou de falar para você. Aí, aí você entra numa jornada. Qual que é a jornada? De ou você vai jogar fora o que Deus falou para você, né? O Reinhardt chama isso de aborto de profecias, ou você vai pedir outras confirmações, né? Ou você vai crer que aquela palavra era de Deus, porque já tinha testificado isso no seu coração, e você vai seguir com ela. Como? Ou você tomando ação, ou se não é uma coisa que você pode tomar ação, você ficar meditando nela. Que daí essas visões, essas profecias, elas vão tomando forma dentro do seu coração e aquilo vai ter uma realidade na sua vida, né? Uhum, E aí uhum. você consegue viver as profecias, as visões que Deus tem falado, né, com você, ou seja, para uma outra pessoa, né? Você ter você ter aquela fé, porque é um passo de fé mesmo. Uma fé, né, assim, tipo, eu decido, né, eu senti naquele momento que Eu era de decido Deus, crer, eu então decido, eu decido crer, exato. é uma decisão, eu É uma decido crer decisão. independente do que eu estou vendo. Exato, exato, É é isso. isso mesmo. Então a Gente, gente tem para a que gente tomar muito terminar, cuidado. exato. Para a gente terminar, eu tenho um livro que ele é muito bom, que ele chama Como Ver no Espírito. Eu li ele, eu li ele em inglês,
mas eu tenho eu tenho o audiobook dele no YouTube. E quem quiser, é só me chamar no WhatsApp que eu mando o audiobook dele no YouTube, que eu também já li, eu já ouvi várias vezes o audiobook também, eu amo esse livro. E eu peguei aqui, é muito bom, e eu peguei aqui algumas partes desse livro e eu vou ler para vocês. Porque ele conta a jornada dele, porque ele não tem só, porque essa jornada de você ter as imagens mentais, né, as visões mentais, é uma jornada mais fácil. Agora ele tem experiências espirituais, né? Ele tem muitas experiências espirituais e ele fala sobre essas experiências espirituais no livro. Então, é muito legal se vocês ouvirem ou de repente vocês comprarem e lerem o livro, tá? Mas eu vou ler uma parte aqui para vocês, um trecho pequenininho de algumas partes que ele fala. Ele fala que é mais fácil você ver ou ter experiências espirituais, é mais fácil você ver com os olhos, porque ele consegue ver com os olhos abertos, ele vê, ao mesmo tempo que ele vê o mundo real, ele vê o mundo espiritual. Então, com os olhos, maravilhoso. Ele diz que é mais fácil ver pela manhã ou à noite antes de dormir. E isso o Reinhard também fala. O Reinhard fala a mesma coisa, tá? O Reinhard é a pessoa que a gente fez o curso da EPS. Eu, a Bianca e a Luciana, tá? Ele fala que para você ver, você tem que desconectar de todas as suas distrações. Então, você tem que se desconectar do mundo. Não adianta você estar pensando em outras coisas que você não vai conseguir se conectar ao mundo espiritual. E você tem que esperar em Deus. Ou seja, você tem que se conectar e ficar lá esperando. Ele falou que às vezes teve dias que ele ficou assim, quando ele começou a buscar, teve dias que ele ficava assim 1 hora esperando e não vinha nada. Ele falou assim, 2 horas não vinha nada, 3 horas não vinha nada. Aí de repente veio e ele, meu Deus! E aí ele honrava cada pequenina coisa que vinha. Aí ele falou assim também. Todos no céu estão envolvidos na sua vida. Todos no céu estão envolvidos na sua vida. Você está constantemente sendo atraído para um relacionamento mais profundo com o Senhor. Ele está constantemente falando com você para dar revelação, para abrir os seus olhos e para abrir os seus ouvidos. Próximo. Os exércitos celestiais fazem parte da sua equipe de ministério e você faz parte da equipe de ministério deles. Eles estão constantemente, eles estão tentando constantemente nos acordar para começar essa jornada. Ou seja, galera, vocês têm uma equipe de anjos, vocês têm uma galera trabalhando com vocês, entendeu? Vocês não estão entendendo. Karina, você tem uma galera aí para você mandar e você ser a chefe da galera. A galera tá ociosa sem fazer nada, entendeu? Não, é engraçado, por exemplo, que quando às vezes eu faço massagem, que eu já falei algumas vezes aqui, né, que a Bianca e a Luciana não sabem, né, eu sou da área da saúde e eu trabalho com massagem também, além de outras coisas. E aí teve algumas vezes que pessoas que eu estava atendendo, na hora que levanta da maca, ou na hora, no momento deitada ali, né, realizando a massagem, vem, né, esses seres que você está falando aí. Então, eu falo, teve gente que já viu anjo, teve gente que já viu médico. Nossa, você tem uma equipe, né? De médicos. Uma equipe, eu falo que eu não vejo nada. Uma equipe. Nossa, mas tinha um set aqui. Teve uma senhora que uma vez falou isso. Tinha um set aqui,
tudo médico de branco, com coisa de pano de médico na cabeça. Eu falei, jura? Que lindo! A senhora viu? Eu falei, vi. Aí teve outro que viu caboclo, teve outro que viu outras luz, sabe? Muitas cores na sala, muita cor, cromoterapia, não sei o quê. Nossa, mas tinha um raio violeta entrando bem aqui direto na maca. Eu falei, nossa, que legal. A senhora viu isso? Vi. Não vi nada. Ai, eu Pois fico é. doida, eu fico Mas, doida. Karina, olha, você tem o Espírito Santo aí dentro de você e você tem uma equipe de anjos, tá? Você tem uma equipe de anjos. Então, quando te falarem, quando te perguntarem se tem uma equipe, você pode falar, sim, eu tenho uma equipe de anjos. Você pode falar, tenho uma equipe de anjos, sim, tenho vários anjos a meu serviço, certo? Você tem uma equipe de anjos aí com você. Então, continuando aqui, que eu vou ler para vocês e aí a gente já termina. Olha isso. Vamos lá. Isso é a experiência dele. Depois de um curto período de tempo, talvez 30 minutos mais ou menos, eu comecei a ver várias mudanças muito sutis na atmosfera em torno de mim. Eram coisas que a maioria das pessoas iriam descartar, como talvez os olhos pregando peças ou algum tipo de truque de luz. E isso é algo que você precisa se lembrar de agora em diante. E havia um pequeno flash de luz à minha esquerda, um movimento de algum tipo para minha direita, e várias cores mudando em torno de mim que eu não conseguia ver claramente. Concentrei-me sobre o movimento ao meu redor e estava relaxado, mas alerta. Então eu vi algo com mais clareza, apenas por um momento, para depois desaparecer. Foi emocionante e decepcionante ao mesmo tempo. Eu estava animado para ver, mas eu realmente queria ver mais claramente. E depois de algum tempo, eu disse a mim mesmo: eu me pergunto por que eu não posso ver melhor do que isso. Cerca de 2 segundos depois, ouvi uma voz dizer aos meus pensamentos: porque você está distraído. Realmente surpreendeu-me ouvir aquela voz. Aquela voz era um anjo falando comigo. Nós vivemos em um mundo natural, enfrentando questões e problemas no mundo natural, e isso nos faz pensar principalmente sobre as coisas naturais, mas esse fato não deveria nos impedir de possuir um envolvimento com o mundo espiritual. Podemos viver no mundo natural e estarmos totalmente engajados no mundo espiritual ao mesmo tempo. Então, gente, é isso. Eu convido vocês a viver essa vida, estarmos no mundo natural, mas ao mesmo tempo estarmos engajados no mundo sobrenatural, a podermos trabalhar nesse nosso relacionamento com Jesus e podermos a cada vez mais podermos, né, ter experiências sobrenaturais, podermos ter visões, podermos acessar coisas que antes não era normal, podermos viver o natural e o sobrenatural ao mesmo tempo. E através disso, a gente poder ajudar pessoas, né? Que esse é o nosso grande propósito. Então, gente, é isso. Eu vou parar de gravar aqui, aí se vocês quiserem fazer alguma pergunta, só ficou você, Karina e Aladir. Cadê onde eu paro de gravar, gente? Então, Peraí que eu tô... eu sei que vocês estão falando sobre visões, mas, por exemplo, eu já vi 2 vezes o plano espiritual em sonho, mas foi muito forte. Até hoje eu nunca mais esqueci. Foi na época que meu avô morreu, que eu chorava, assim, chorei por um mês, né?